A paz do Senhor, boa tarde. Estamos aqui presentes para mais uma meditação acerca de textos da Palavra de Deus. E antes que você e eu comecemos essa conversa, dá o like, curte lá o canal, tá bom? Se inscreve para que nós possamos assim ter a possibilidade de reproduzir esse vídeo para que muitas outras vidas sejam abençoadas com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos tocar num assunto que é muito interessante e é muito importante nos dias de hoje, que fala sobre a traição, ou melhor, sobre a pessoa de um traidor. A palavra de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos conta a história de Judas Iscariotes, como que aconteceu a traição de Judas Iscariotes. Você certamente já deve ter passado por isso também, de alguém ter cometido um ato de traição com você, e você fica sem entender por que aquela pessoa, que era da sua confiança, que era do seu conhecimento, que você depositava tanta esperança, aquela pessoa agiu de forma tão traiçoeira contra você. Observemos Judas. Veja bem, quando a pessoa tem a índole má, quando a pessoa tem a índole ruim, não importa o que você faça por ela, não importa o quanto você a valorize, a traição, a má índole, o desejo de prejudicar a vida de uma outra pessoa é inerente àquela alma. E o inimigo apenas ele acha o momento correto para poder agir naquela vida. Em nenhum momento o inimigo toma conta daquela pessoa contra a vontade dela. Não. A pessoa permite que o inimigo entre na sua vida. Vejam Judas, por exemplo. Judas foi escolhido por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus encarnado na Terra. Teve o privilégio de passar 3 anos aprendendo com um dos maiores filósofos, sociólogos, comunicadores, uma das maiores personagens da história até o dia de hoje. Alguém que tinha uma sensibilidade pela alma da outra pessoa tão grande, que tinha a capacidade de perceber o bom onde as pessoas viam o ruim, e o ruim onde as pessoas viam o bom. Jesus chamou Judas e o colocou num dos principais cargos ao seu lado, tomar conta do dinheiro. Veja que durante toda a passagem da Bíblia, nós nunca vemos Jesus indo até Judas para pedir prestação de contas. Não, você não vai ver isso. Você nunca vai ver na passagem da Bíblia criticando por ele ter usado o dinheiro de tal forma, assim, assado. Não. Jesus o chamou, o colocou numa posição e transferiu-lhe a responsabilidade total e completa. A partir daquele momento, Jesus confiava 100% em Judas para lidar com as finanças daquele grupo. Quer maior demonstração de apoio e apreço a uma pessoa do que essa que Jesus deu a Judas diante de todos os outros? Judas teve a oportunidade de passar 3 anos ouvindo Jesus falar coisas maravilhosas, coisas que faziam as almas descerem à humildade completa. Pessoas se renderem ao poder de Cristo, ao poder de Deus. Pessoas se arrependerem. Judas viu Jesus ressuscitando a Lázaro depois de 3 dias de falecido. Judas viu Jesus curando a mulher enferma já há 30 e não sei quantos anos. Judas viu Jesus curando pessoas cegas, mudas, endemoniadas,
Jesus deu o privilégio a Judas de presenciar o que era fazer parte do reino, o poder que o reino de Deus tinha aqui na terra. E, no entanto, não sabemos o porquê, apenas podemos conjecturar. De repente, Judas era alguém tão apegado às coisas materiais ou tão cheio de ódio contra os romanos que ele achava que aquela conversa de Jesus, aquele papo de Jesus, aquilo ali não iria resolver nada. Que eles iam continuar escravos, que eles iam continuar sofrendo, que eles iam... Enfim, Judas, vamos dizer assim, se decepcionou com Jesus. Ele colocou em Jesus uma expectativa, baseado no que lhe havia sido ensinado a respeito do Messias. De repente, ele aprendeu de uma forma totalmente equivocada de que o Messias que viria iria livrar o povo de Israel através da espada, da força, do sangue, da violência. E ele então presencia algo totalmente diferente. Ele presencia alguém que, ao invés de uma espada, usa a palavra. Alguém que, ao invés de atos de terrorismo, usa o amor para com o inimigo. Imagine como deve ter ficado decepcionado Judas. E é nesses momentos, meus amados irmãos, que o inimigo entra nas nossas vidas. Diz que Jesus, assim como todos nós que pregamos a palavra de Deus de forma verdadeira, encontramos inimigos, não é só lá fora não, irmãos, dentro do nosso próprio meio, pessoas que não vivem verdadeiramente o Evangelho. Vivem do Evangelho. O que o Evangelho pode lhes auferir de renda, de riqueza, de posição, de nome? Pessoas assim que, quando são confrontados com a verdade do Evangelho, da palavra, criam ódio por nós, nos perseguem, nos veem como ameaças, querem tirar nossa cidadania, querem nos impedir de sermos cidadãos plenos e completos, nos xingam, nos julgam, nos adjetivam, porque eles veem para eles que nós somos um perigo para a posição deles de pecado, para a posição deles de convivência e conivência com o mundo. Os inimigos de Jesus, que estavam dentro do próprio grupo de líderes, diz aqui em Lucas capítulo 22, que eles procuravam uma oportunidade, como que eles matariam a Jesus, mas eles não queriam fazer isso às claras, porque eles temiam o povo, porque o povo estava do lado de Jesus. E essas pessoas covardes são sempre assim, irmãos. Eles não vêm de frente, de peito aberto, cara a cara, para querer dialogar ou discutir contigo. Não, eles utilizam, às vezes, meios, subterfúgios, penas alugadas e outras coisitas mais para poder tentar destruir o povo de Deus. E muitas vezes utilizam até outros líderes dentro do Evangelho para poder destruir aqueles que eles têm como inimigos. E o inimigo maior, Satanás, vendo e ouvindo o objetivo daqueles santos, entre aspas, de Deus, procurou entre os 12 alguém que estivesse com o coração apto para fazer aquilo. Aliás, Pedro, sendo um homem bruto, sendo um homem, vamos dizer, tosco, dado à violência por si, não foi procurado por Satanás.
Porque Satanás sabia que, embora Pedro fosse aquele homem tosco, violento, ele era fiel a Deus. Embora lá na frente, a gente vai ver que Deus ensina a Pedro que o homem, sendo carne, está sujeito a tudo. E é preciso estar atento à sua própria firmeza, como diz a palavra de Deus, aquele que está em pé, cuidado para que não venha a cair. Porque confiar na nossa fortaleza é um passo longo para nós abrirmos a porta para a nossa queda. A nossa confiança deve estar no Senhor. E então, o inimigo achou em Judas Iscariotes, está aqui, entrou, porém, Satanás em Judas. Entrou. Então, para que Satanás tenha entrado em Judas, foi preciso que Judas lhe desse a permissão. O coração de Judas estava aberto para Satanás. Satanás não toma conta de ninguém à força. É preciso que você, que eu, ou nós permitamos que ele tome conta de nossa vida. E Judas deu esse acesso a Satanás porque ele estava decepcionado, quem sabe, com o seu líder. Estava decepcionado com o seu pastor. Estava decepcionado com o seu bispo. Estava decepcionado com o seu apóstolo. Estava decepcionado porque eles não agiam ou não faziam conforme ele pensava que deveria ser. E continuou agindo como se nada tivesse acontecido. O texto continua e diz que chegou o momento da ceia do Senhor, porque era a época da Páscoa. Jesus envia 2 discípulos, Pedro e João, para que eles procurassem um lugar para que eles fizessem a ceia, lhes dá a orientação, que seria no determinado lugar, que seria um senhor que estivesse portando um cântaro na cabeça com água, eles seguissem aquela pessoa e onde ele parasse, ali seria a ceia. E assim foi feito. E diz que todos estavam reunidos, e Jesus diz assim, no versículo 15, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí, Jesus falou isso, e quando a gente vai para o outro evangelho, para Marcos, tem o complemento dessa passagem, que diz assim, no versículo 20, todos estavam reunidos, Jesus havia acabado de falar aquilo, né, de que ele era necessário que eles fizessem, ele precisava, ele desejava participar daquela ceia, e ele diz assim, no versículo 18, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Veja que Jesus generalizou, não disse quem era. Deus é sempre assim, irmãos. Deus não nos envergonha de início. Ele nos alerta que nós estamos fazendo algo de errado para dar tempo de que haja, talvez, quem sabe, o arrependimento. Embora aqui, pelo desenrolar do texto, nós saibamos que o caso de Judas era um caso perdido, mas mesmo assim Deus o alertou. Não o fez passar vergonha na frente de todo mundo de início. E ele disse, um de vós que comigo come há de trair-me. E todos eles, olha, a Bíblia fala que todos eles começaram a se entristecer.
E um após outro dizia: que isso, Senhor, sou eu? Sou eu, Senhor, porventura? Porventura sou eu, Senhor, 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 Senhor? Jesus então repete, mas ainda sem expor o verdadeiro traidor. Ele diz: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E todos ficaram ainda em dúvida, porque naquele tempo era comum todos sentarem, havia uma cesta ou um prato de comida em comum, e todos pegavam e todos metiam, molhavam no molho, todos no mesmo lugar. Então, todos ali molhavam no mesmo prato a comida. Então, não era, por exemplo, cada um tinha seu prato particular, que aí saberia quem seria, não. É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E continuou ainda aquilo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você sabe que é você. Eu estou alertando, ainda há tempo. Porque acaso a coisa é impossível para Deus? Não há. Aquele que com sua boca confessar, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas mesmo assim, o texto continua, o traidor não se manifestou assim de repente. E lá em Mateus, aí sim, Jesus diz quem é o indivíduo. Ele diz, a partir do versículo 23, e ele, Jesus, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aqui Jesus nos dá uma revelação muito interessante. Jesus ainda estava dando uma oportunidade para Judas, dizendo o seguinte: olha, mesmo que você se arrependa e você não me traia, eu vou ser traído. Está determinado que será isso. É o meu destino, mas eu quero te avisar uma coisa. Ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. E então, sentindo o peso daquelas palavras e do destino que seria para o traidor, Judas então lhe disse: porventura sou eu, Rabi? E aí Jesus foi obrigado a falar claramente: tu o disseste. Eu não te acusei, mas você se revelou. Você se revelou. Irmãos, se você está sendo alvo da traição de alguém, fica despreocupado, tranquilo. Cedo ou tarde, essa pessoa vai se revelar na sua vida. Se essa pessoa estiver te traindo, se essa pessoa estiver te enganando, se essa pessoa estiver do seu lado, batendo no seu ombro, mas ao mesmo tempo desejando o seu mal, cedo ou tarde ela vai se revelar. É questão de oportunidade. O inimigo já sabe que o coração dela é traiçoeiro. Os que te odeiam também já sabem que aquela pessoa não gosta de você. E cedo ou tarde ele vai cair nessa armadilha, vai se unir àqueles que te odeiam, que te detestam, que te desejam mal, e vai se revelar. Mas veja que mesmo Jesus tendo o poder de mandar descer anjo do céu para destruir cidades e o que ele quisesse, ele não tomou nenhuma atitude contra Judas. Sabe por quê? Como disse uma certa feita o jogador Romário, quando foi perguntado sobre as críticas de um outro personagem sobre ele disse: quem é ruim se destrói sozinho.
Entendeu? Quem é ruim se destrói sozinho. Por isso, fica tranquilo, entrega na mão de Deus e Deus vai te dar a resposta e a vitória. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.